Graça e paz, amados irmãos, hoje 21 de março de 2021, estamos nos reunindo para prestar um culto de adoração ao nosso amoroso Deus. Todo ano, no mês de março, nós participamos da campanha da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira, uma forma de conscientizar a igreja da importância da obra da evangelização do mundo. Então, durante esse culto, nós vamos ouvir testemunhos e palavras edificantes de membros missionários da nossa junta. E, no final, estarei pregando uma mensagem dando base à obra de missões. Vamos orar ao nosso Deus, dedicando esse culto a Ele. Ó Pai, muito obrigado por esse momento que estamos reunidos aqui no nome de Jesus. Obrigado por cada vida, cada família que está agora participando desse culto de adoração a Ti, de edificação dos cristãos e de pregação do Evangelho. Fala conosco, recebe toda a honra, toda a glória, todo o louvor e conscientiza a cada um de nós da importância da obra da evangelização do mundo. É no nome do Senhor que nós oramos agradecidos. Amém, aleluia, amém. Liberdade e ao mundo transformação. Viva, Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. E aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva Jesus é poder, para todo que crer ao cativo, liberdade e ao mundo
Viva o poder de transformar. Este é o tema da campanha de missões mundiais para 2021. E este tema é desenvolvido a partir de um versículo da Bíblia, onde o apóstolo Paulo escreve ao jovem Timóteo. Você sabe, está na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Para entendermos o que o apóstolo Paulo está falando, é necessário compreendermos todo o contexto. O apóstolo Paulo estava preso, ele estava distante de Timóteo e dos familiares de Timóteo. A única forma de comunicação eram as cartas, eram os recados que as pessoas levavam e as cartas. Por isso, nesta segunda carta, ele escreve lembrando ao jovem Timóteo que ele deve manter viva a fé. Sim, deve manter viva a sua fé. E é a hora então que ele diz que a fé se opõe à covardia. A fé se opõe à covardia. Por isso nós devemos viver a fé, porque quando fazemos isso, nós vivemos o Evangelho de Cristo. E então somos testemunhas como o apóstolo Paulo era, mesmo na prisão. Por isso, o apóstolo Paulo fala que o espírito que temos não nos leva ao medo, não nos leva à covardia, não nos leva a nos afastarmos ou a nos envergonharmos do Evangelho. Pelo contrário, nos leva a persistir. E ao apresentar as características do Espírito que recebemos, a primeira característica é poder. Que poder é este? Não é o poder para fazer milagres. Este poder está no nome de Jesus. Este poder do Espírito é o poder para testemunhar. É o poder para completar a tarefa. Sim, o Espírito nos mantém focados, o Espírito nos mantém animados, o Espírito nos mantém cada vez mais dispostos, porque nós temos o poder e nada pode tirar a nossa capacidade de terminar a tarefa. Sim, este é o poder de terminar a tarefa que recebemos. A tarefa de anunciar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A tarefa de fazer discípulos em todas as nações, de testemunhar em todos os lugares do mundo. Precisamos viver este poder. O poder de não parar de testificar. O poder de continuar a fazer discípulos, pois isto vem do Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Mas este Espírito também tem como característica o amor. E nós precisamos entender que a mensagem do Evangelho é a mensagem da transformação pelo amor. Vivemos hoje uma época em que as pessoas querem transformar o mundo pela destruição de coisas existentes, querem transformar o mundo pela destruição de ideias, querem transformar o mundo pela destruição de símbolos, querem transformar o mundo pela violência. Mas Jesus Cristo nos deixou clara a mensagem do amor. Nós sabemos que Deus é amor. E o apóstolo Paulo nos diz que o espírito que temos é de amor. E só o verdadeiro amor transforma. Por isso nós precisamos viver este amor que transforma, este amor poderoso que transforma. Repare que o apóstolo Paulo diz que o espírito que nós recebemos não é de covardia, mas de poder e de amor. Porque no amor não há medo. Sim, no amor não há medo. Quando amamos a Deus, aprendemos também a amar os nossos semelhantes. E assim, não temos medo das consequências de amar, porque sabemos que maior é o amor de Deus por nós, porque Ele nos amou primeiro. O desafio é viver este amor. O desafio é amar as pessoas que não conhecem Jesus Cristo,
amar aqueles que se opõem a nós, amar aqueles que nos perseguem, amar aqueles que matam cristãos para que eles sejam alcançados por este amor. Mas o texto continua dizendo que o Espírito que recebemos é de poder, de amor e de equilíbrio. Sim, é importante lembrarmos que esta palavra nos dá a ideia de justiça, a ideia de equidade, de equilíbrio. Precisamos fazer tudo da forma correta. Precisamos equilibrar de forma sábia as nossas atitudes, as nossas ações, aquilo que investimos, inclusive. E eu quero perguntar a você, você tem feito missões de forma equilibrada? Você tem investido na sua vida em todas as áreas de forma equilibrada? Você tem dado aquilo que é necessário para o cumprimento da grande comissão? Infelizmente, a maior parte de nós investe mais no seu ministério local e se esquece que precisamos do equilíbrio para alcançarmos todos os povos, pois a grande comissão, a ordem da grande comissão é fazer discípulos em todos os povos. Nós precisamos equilibrar as nossas prioridades, pois Jesus Cristo já definiu quais devem ser as nossas prioridades. Por isso quero desafiar você, nesta campanha, a meditar nesse texto, a pensar em como o medo, a covardia, o desânimo devem ser afastados e como nós podemos viver este poder, este amor e este equilíbrio que vem do Espírito que recebemos. Deus abençoe a sua vida.
Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, nesta noite, no Radar Missionário, eu quero compartilhar com os irmãos 5 situações e quero convidá-los que, enquanto eu compartilho essas situações, vocês possam, por um instante, se imaginar vivendo nessa situação. Vamos lá? A primeira situação, eu quero convidar os irmãos, as irmãs, a se imaginarem num lugar onde, se eles descobrirem que você é um cristão, você pode imediatamente ser condenado à pena de morte. Ou, se você não for condenado à pena de morte, você pode ser preso e enviado para um campo de trabalhos forçados. Sim, isso mesmo, trabalhos forçados como se fosse um escravo, como se fossem aquelas situações terríveis que nós ouvimos falar da época da Segunda Guerra Mundial. A segunda situação, eu quero convidar que vocês se imaginem num lugar onde, se você mudar de religião e for se tornar um cristão, esse ato é considerado vergonhoso. E as consequências dessa situação são as mais terríveis possíveis, a ponto de que a única situação que você teria para sobreviver é fugir do país, é fugir da nação onde você mora. A terceira situação, eu quero convidar os irmãos, as irmãs, a se imaginarem num lugar onde você, sendo um morador nativo, se tiver qualquer suspeita que você deixou a religião principal do teu país e se tornou um cristão, todos se virarão contra você, inclusive a sua família, os seus pais, os seus irmãos, todos na sociedade, eles se juntarão para forçar você a voltar atrás e voltar para a religião do teu país. E mais, as irmãs, se for uma mulher, você pode sofrer violência sexual e ser forçada a se casar com uma pessoa que você não gosta, que você talvez nem conheça, somente para te forçarem a ser submissa a essa religião. Uma outra situação, imagina que simplesmente é proibido você mudar de religião que não seja a religião do seu país. Imagina que simplesmente é proibido você se converter ao cristianismo. E que se descobrirem que isso aconteceu, você pode ir para a cadeia e até ser condenado também à pena de morte, como a primeira situação. E a última situação, simplesmente imagine que, por ser cristão, você é considerado uma classe inferior, que você não tem os mesmos benefícios que o restante da população tem, que você não pode concorrer às melhores vagas de emprego, que você sempre terá que ter subempregos e podem até te escravizar somente pelo fato de você ser cristão. Meus irmãos, minhas irmãs, essa situação ela acontece em 5 países. São 5 países onde a perseguição aos cristãos é a mais severa que existe no mundo. Esse levantamento ele é feito pelo Ministério Portas Abertas, né? E esses 5 países são a Coreia do Norte, o Afeganistão, a Somália, a Líbia e o Paquistão. Esses são os 5 países que estão em primeiro lugar no ranking dos países de maior perseguição ao cristianismo. Nesses países, eles não toleram o cristianismo e perseguem incansavelmente todos os cristãos. Meus irmãos, essas pessoas elas são perseguidas simplesmente por compartilharem a mesma fé que vocês e eu compartilhamos. Simplesmente por crerem no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por isso eles sofrem todos os tipos de perseguição. Já se imaginou numa situação dessa? Difícil, né? Meus irmãos, nós somos privilegiados. Nós vivemos num país que há total liberdade, que mesmo quando vemos algumas notícias,
algumas censuras com relação ao cristianismo, em nada se compara com o que os nossos irmãos na Ásia, na África, sofrem por ser cristãos. Meus irmãos, nós temos acesso à Bíblia, nós temos acesso a diversos conteúdos, nós temos a liberdade de ir e vir, de entrar na nossa igreja, de cultuar a Deus, enquanto, infelizmente, esses irmãos não têm essa mesma liberdade. E o que nós podemos fazer por eles? Como nós vimos no domingo passado, nós podemos ir, nós podemos orar e nós podemos contribuir quando falamos de missões. É muito difícil irmos até lá. Pouquíssimos de nós na nossa vida teremos a oportunidade de ir até um campo missionário, até um país desse onde há uma perseguição extrema. Porém, meus irmãos, nós podemos contribuir com missionários e com agências missionárias que ajudam, que sustentam missionários nessas regiões. E, meus irmãos, nós podemos orar. Nada nem ninguém pode nos impedir de orar. E a palavra de Deus diz que a oração do justo, ela tem muito em poder, que o Senhor, Ele ouve a nossa oração. E eu quero convidar os irmãos, não somente agora na sequência em que faremos uma oração pela vida dos nossos irmãos que sofrem perseguição, mas eu quero convidar os irmãos também a orar todos os dias na sua oração. Coloque a vida desses irmãos que sofrem perseguição, coloque a vida também dos missionários que estão indo até lá, e também para que o Senhor levante mais missionários que possam alcançar esse povo, que possam ajudar essas pessoas que sofrem a perseguição. Amém? Quero convidar então os irmãos a fechar os seus olhos, a curvar sua fronte. Vamos orar juntos pelos nossos irmãos que sofrem perseguição ao redor do mundo. Amado Deus, eterno Pai, Senhor, é com reverência ao Teu nome, à Tua santidade, Senhor, que nós nos colocamos diante de Ti. Primeiramente, Senhor, te agradecendo, Pai, pelo privilégio que temos, Senhor, da liberdade que temos no Brasil para poder, Senhor, Te cultuar, para poder, Senhor, compartilhar o Teu Evangelho, Senhor. E, Senhor, queremos orar, Pai, pela vida daqueles que têm sofrido perseguição, Pai, por amor do Teu nome. Senhor, queremos orar pela vida, Senhor, dos cristãos, Pai, que estão lá na Coreia do Norte, que estão na Ásia, que estão, Senhor, também espalhados pelo Oriente Médio e pela África, Senhor, que são as regiões, Senhor, onde os cristãos mais são perseguidos, Pai. Pedimos, Senhor, que o Senhor fortaleça a fé deles, que o Senhor possa sustentá-los, que o Senhor possa dar estratégia a eles e que eles possam vencer o dia mal, dia após dia, mantendo-se firmes, não negando a Ti, Pai, mas buscando a Ti e sendo sustentados e alimentados pelo Teu Espírito Santo. Pai, envia também missionários, Senhor. Nós clamamos a Ti, Pai, que o Senhor levante mais ceifeiros, Senhor, porque a Tua seara ela é enorme, Senhor, e esse mundo precisa conhecer mais e mais de Ti, Senhor. Pai, ajuda-nos também, Senhor. Desafia-nos através do Teu Santo Espírito e da Tua Palavra, Pai, a buscarmos, Senhor, mais a Ti, Senhor, a buscarmos e a orarmos, Senhor, por aqueles que mais precisam de Ti, Senhor, por aqueles que ainda não Te conhecem e por aqueles que são perseguidos, Senhor, por buscar a Tua presença. Pai, nós oramos por eles e, Pai, assim nós Te agradecemos, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Tenham uma ótima noite e uma abençoada semana no nome do Senhor Jesus. Amém. Tchau, tchau. Grandes são as tuas obras,
não poderia falar em outro assunto no culto desta noite sem ser missões. Sendo assim, eu quero falar sobre o ministério da igreja local. No Novo Testamento, nós encontramos 5 trechos das Escrituras que nos dão ênfase à grande comissão. Em cada trecho tem um aspecto diferente, que vai como que num quebra-cabeça montando toda a panorâmica, toda a visão da obra missionária do Novo Testamento. E especialmente da pessoa do Senhor Jesus Cristo. O primeiro texto que nos fala sobre a grande comissão é Marcos capítulo 16, versículo 15 e versículo 16, sendo que a ênfase maior está no versículo 15, que diz assim: E disse-lhes, vão pelo mundo todo, pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esse texto nos fala que nós devemos evangelizar. Nós devemos evangelizar, que é transmitir a boa nova às pessoas que não conhecem a Cristo. As boas novas, que é chamado do Evangelho, é uma mensagem que fala do amor de Deus para com os pecadores que precisam se arrepender de seus pecados, aceitar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e fazer um compromisso de obedecer. Então é papel fundamental de cada crente evangelizar aquelas pessoas que estão no seu contexto de relacionamentos. Parentes, amigos, colegas de escola, de trabalho e a sociedade como um todo, naqueles que Deus, porventura, nos coloque em contato. No Salmo 126, versículo 5 a 6, ele nos diz que o nosso papel ao evangelizar deve ser um papel que nós devemos chorar, nos entristecer em prol daqueles que não conhecem a Cristo. No Salmo 126, versículo 5 e 6 nos diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cânticos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cânticos de alegria, trazendo os seus feixes. Esse texto deve nos motivar a fazer a semeadura, porque aquele que semeia em lágrimas há de trazer os seus feixes, há de trazer a sua colheita. Esse texto lá do Velho Testamento nos fala bem claro: aqueles que semeiam com lágrimas, com cânticos, voltarão colhendo. Devemos lançar a semente da palavra de Deus em todo e qualquer momento. Devemos ser testemunhas de Cristo em todo lugar que Ele nos colocar. Lá na carta de 1 João, João dizia: eu não posso deixar de falar daquilo que o meu ouvido ouviu, os meus olhos viram e as minhas mãos apalparam. Nós não podemos deixar de falar de tudo aquilo que nós temos experimentado de Cristo. O primeiro aspecto da grande comissão é evangelizar. No Evangelho, capítulo 14 de Lucas, vai nos falar sobre que um senhor de uma grande fazenda, ele resolveu dar um grande banquete. E ele mandou seus serventes, seus servos,
irem pelas ruas, irem pelos valados e convidar pessoas, e que eles deveriam trazer essas pessoas para uma grande festa, para que aquela casa estivesse então cheia, todos os espaços completos, cheia. Quem deve ir? Os servos. Nós somos servos de Cristo e nós devemos ir para fazer a obra de evangelização. Quando devemos ir? Rapidamente. O tempo é urgente. As pessoas estão morrendo sem Cristo. A pandemia acelerou ainda mais e mostra a urgência desta evangelização. Onde devemos ir? Devemos ir em todas as ruas, em todos cantos e pregar e evangelizar. Devemos trazer essas pessoas para a festa. Com qual objetivo? Para que a casa do Senhor fique cheia, fique completa. Deus tem lá no céu um lugar preparado para todas as pessoas. E Ele então nos envia ao mundo em todas as partes, para trazer essas pessoas, para que a casa do Senhor fique completa. O segundo texto, que nos dá uma segunda ênfase da grande comissão, é o texto de Mateus 28, 18 a 20, que nos diz assim: aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: toda autoridade é me dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse segundo aspecto nesse texto é que devemos ensinar, discipular as pessoas. Cristo, após ressuscitar, apareceu diante daqueles apóstolos, discípulos, e disse: olha, todo o poder, toda a autoridade me é dada. Façam discípulos de todos os lugares. Batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito, e ensine-os todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Não basta ensinar, temos que ensinar tudo aquilo que Cristo ordenou, mandou. As ordenanças de Cristo, os mandamentos de Cristo, os ensinos dos apóstolos contidos no Novo Testamento, é isso que nós devemos ensinar. Lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, diz que o cristão tem que se apresentar como um obreiro, que não tem que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Implicitamente, podemos inferir que aquele que não maneja bem a palavra, ele vai estar se envergonhando diante de Deus. Mas nós devemos manejar, utilizar corretamente a palavra de Deus, tanto para nossas vidas, como no ensino dos novos discípulos de Cristo, como na nossa família e todos aqueles que aceitarem a Cristo como Salvador e que precisam agora serem ensinados, discipulados no caminho de Cristo, como bem pregou o pastor Diego no último domingo sobre o discipulado. Devemos ensinar também sobre o trabalho, não é apenas a palavra de Deus, mas a palavra de Deus, mas o trabalho de Deus. Deus, Ele nos salva, Ele nos capacita e agora quer que nós desempenhemos um papel, um trabalho dentro do reino de Deus. Devemos ensinar também qual é
a vontade de Deus. Deus tem uma vontade e ela é boa, perfeita e agradável. Ele tem a vontade geral que controla o mundo todo, ele tem a vontade moral que é certo e que é errado, que está descrito na palavra de Deus, e ele tem também uma vontade específica para cada um de nós. E como eu já disse, ela é boa, perfeita e agradável. Devemos trilhar dentro da vontade de Deus para as nossas vidas. E essa vontade de Deus também é que, como se fosse um caminho, temos que ensinar os novos discípulos de Cristo a palavra de Deus, a obra de Deus, a vontade de Deus e o caminho de Deus. E o caminho de Deus é estreito. A porta é apertada, mas o caminho é estreito, que denota que há um esforço, há um sacrifício, há uma força que devemos empregar para trilhar o caminho de Deus. Embora haja esse esforço, não deixa de ser boa, perfeita e agradável. O terceiro aspecto e o terceiro texto do Novo Testamento que nos fala sobre a grande comissão é o texto de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Na verdade, vamos ler desde o versículo 46 de Lucas 24. E nós vamos ler pensando nesse pensamento, equipar. Vimos o primeiro aspecto, que é evangelizar. O segundo aspecto, que é ensinar. O terceiro aspecto, equipar os novos discípulos para o trabalho, para a obra de Cristo Jesus. Lucas capítulo 24, versículo 46 em diante, nos diz assim: Ele lhes disse, está escrito que eu, Cristo, haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas, e eu lhes envio a promessa de meu Pai, que é o Espírito Santo. Mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Esse texto, logo após a ressurreição de Cristo, ele aparece àqueles primeiros discípulos e ele então diz, olha, em meu nome, em nome de Cristo, irá ser pregado o arrependimento dos pecados para o perdão através do sacrifício dele. E que então seríamos testemunhas, mas para ser testemunha, ele iria enviar a promessa do Pai, que é o Espírito Santo. E ao enviar o Espírito Santo, iria revestir de poder do alto. A promessa está lá em João capítulo 14, versículo 26. João 14, 26. Olha, Jesus disse, se eu não for, eu não poderei enviar o Espírito Santo da verdade. Mas se eu for, eu vou enviar o Espírito da verdade, que estará sempre em vocês, e ele vos ensinará todas as coisas, e vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo, quando Jesus subiu aos céus, ele derramou o Espírito, que está lá descrito em capítulo 2 de Atos, o cumprimento da promessa do profeta Joel. E esse texto continua dizendo, para que vocês sejam revestidos do poder. Revestido significa capacitado. Nós que somos salvos, somos tirados das trevas para o reino da luz. E então Deus nos equipa, nos capacita para fazer o trabalho da colheita,
para fazer o trabalho da evangelização. Mas Ele nunca irá nos pedir algo sem nos capacitar, sem nos dar a condição, sem nos preparar para. Nós podemos ver que precisamos desse revestimento de poder, dessa capacitação do Espírito Santo que nos dá através dos dons dele. Por que precisamos? Em Mateus capítulo 9, versículo 37, Jesus, ele diz que ele levantou os olhos e viu uma multidão que já estava com uma colheita pronta para a colheita. O que significa que Jesus diz, após ter essa compaixão em favor das multidões, que a colheita está pronta. E ela é imensa. Hoje temos no mundo mais de 8 bilhões de pessoas. E a colheita está pronta. O Salmo 49, versículo 8, diz que também a colheita é uma colheita preciosa, porque as vidas das pessoas, as almas das pessoas, elas são preciosas aos olhos do Pai. E em João capítulo 4, versículo 35, após Jesus conversar com a mulher samaritana, ela foi até a cidade e ela então falou para aqueles habitantes da cidade ou da região da Samaria: olha, encontrei aquele que talvez seja o Cristo. E aquela multidão de pessoas vindo. E aí Jesus olha para aquela multidão e diz que a seara estava pronta, branca para a colheita. E que deveríamos então ter o cuidado, porque aquela colheita estava, se não for colhida, porque já estava pronta, ela iria perecer. Versículo 35 de João capítulo 4 nos diz assim: disse Jesus no versículo 34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam, os campos estão maduros para a colheita. Estão maduros. Se naquela época, 2000 anos atrás, já estava maduro o fruto para a colheita, quanto mais agora, depois de todo esse tempo, a colheita está preparada, está pronta e ela pode perecer, ela pode se estragar. E no sentido das almas das pessoas, o que isso significa? Significa que essas pessoas poderão morrer em pecado, sem a salvação, e terão uma condenação eterna lá no lago de fogo. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas e que Ele nos equipe, nos capacite, nos prepare, nos revista de poder, conforme diz o texto de Lucas 24, 49. Quando eu enviar o Espírito Santo, ele há de revestir vocês com o poder, que é essa capacitação sobrenatural que Deus dá a todos os crentes, não apenas para alguns, não para alguns privilegiados, mas a todos os cristãos, todos os crentes. Um outro texto que nos fala sobre essa grande comissão no Novo Testamento é o texto de João, capítulo 20, versículo 21. João, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21, que nos dará aí a quarta característica da grande comissão. João 20 e 21 nos diz assim. Vamos ler o contexto
para entendermos. Versículo 19 de capítulo 20. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos de portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, se colocou no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram quando viram que era o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. E aqui está a ênfase do texto: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Que texto maravilhoso. Jesus, no primeiro dia da semana, no dia que ele ressuscitou, os discípulos ali estando de portas fechadas, com medo das autoridades, tanto dos judeus como dos romanos, Jesus, ele aparece no meio deles, fala: paz seja com vocês. Eles provavelmente ficaram atônitos ali, começaram a se alegrar, mas atônitos, perplexos. Jesus repete: paz seja com vocês. E os comissiona, dizendo: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Essa palavra enviou tem aquele sentido de um embaixador. O embaixador, como é? Há um país do qual ele nomeia uma pessoa como embaixador, que irá representar essa nação, esse governo, essas autoridades em um outro país. E o embaixador, então, ele é enviado para representar a nação e as autoridades de origem. Dessa maneira, Jesus foi enviado. O Pai enviou Jesus dos céus até a terra. Ele se fez homem em forma de bebê no ventre da Maria. Nasceu como homem, sendo 100% humano, porém 100% Deus, divino. Cresceu sendo submisso a José e Maria, e ali, numa idade de adulto, começou a pregar e a ensinar o caminho para Deus. Escolheu seguidores, conviveu com eles, ensinou, capacitou-os, e agora, após o sacrifício, a ressurreição, ele então aparece àqueles primeiros discípulos e os envia também ao mundo como embaixadores de Cristo. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A Bíblia é incrível nesse sentido. Nós devemos responder a esse comissionamento de Cristo. E devemos, então, estar com esse sentimento de compromisso e de responsabilidade. Nós temos uma missão: representar a Cristo em todas as nações, para todas as pessoas, conforme Marcos capítulo 16, versículo 15. Somos enviados. E aqui, queridos, eu queria fazer uma distinção dupla. Dois aspectos importantes desse envio. Cristo nos envia primeiramente no sentido, ele nos envia à igreja local. E na igreja local, ele nos dá responsabilidades. E ali, ele já nos revestiu com o poder do Espírito Santo e nos deu dons. E agora nós somos enviados como professores de EBD, líderes de ministério, agentes de transformação, pessoas para ajudar na área social, outros na área da administração,
na área do socorro, na área da misericórdia. Deus nos capacita e nos envia dentro da igreja local para que possamos desempenhar nossos dons e nossos papéis, responsabilidades. E Deus nos envia ao mundo, às nações. Como recitei há 15 dias atrás, cada coração com Cristo, um missionário. Cada coração sem Cristo, um campo missionário. Deus, então, nos envia ao campo missionário a cada coração sem Cristo. E há tantas pessoas que estão sem Cristo na nossa família, na nossa parentela, nos nossos conhecidos, nos nossos amigos, nos nossos colegas de trabalho, de escola e na nossa cidade, no nosso estado. E precisamos receber e assumir esse comissionamento dado por Cristo. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Somos enviados à igreja local para desempenharmos nosso papel e os nossos dons do Espírito dados a nós. E somos enviados ao mundo, a todo coração sem Cristo, campo missionário, para que façamos a evangelização, o discipulado. E temos o 5º versículo, ou trecho das Escrituras no Novo Testamento, que nos fala de maneira mais clara sobre a grande comissão, que é lá no livro de Atos dos Apóstolos, um texto muito conhecido, Atos capítulo 1, versículo 8. Enquanto você abre aí na sua Bíblia, no seu aplicativo, vou beber aqui um pouco de água. Mas o texto de Atos nos diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Esse texto da grande comissão nos fala da abrangência, da forma expansionista que devemos entender a missão dada por Cristo Jesus. Na época que Jesus ressuscitou, estava vivo, andando ali em Israel, mais especificamente em Jerusalém, estando com os discípulos, e momentos antes de ser levado aos céus, ele nos dá esse texto da grande comissão, e mostrando a abrangência que deveria ter Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Nós comumente interpretamos esse texto aqui de origem de São Bernardo do Campo. Jerusalém, a cidade, Judéia, o estado, Samaria, a região mais abrangente para nós, o país, e até os confins, todas as nações, todos os povos. Então, nós interpretamos assim: sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, tanto em São Bernardo, como em São Paulo, e no Brasil, e entre todos os povos espalhados na terra. Essa é uma forma que podemos interpretar. Não que devemos evangelizar, discipular e equipar primeiramente em São Bernardo, mas é uma ação simultânea, tanto em Jerusalém como Judéia e Samaria e até aos confins da terra, simultaneamente, ao mesmo tempo. Podemos também interpretar de outra maneira. Podemos interpretar
de maneira local. Sereis minhas testemunhas localmente. O local que você foi salvo, o local que você está, como muita gente fala, o lugar que você está plantado. Você deve florir, você deve dar frutos no lugar que você está plantado, localmente. Mas você deve também expandir de maneira global, envolvendo o globo terrestre. Uma outra maneira de interpretar é que nós devemos ser testemunha na nossa cultura, no sentido da nossa cultura, os nossos costumes, os nossos hábitos, a nossa língua, o nosso jeitão de ser, que envolvia a parte local, e também ser testemunha, ser missionário, ser embaixador de Cristo de maneira transcultural, que vai além da cultura, evangelizando aqueles que são da cultura asiática, vários países da Ásia, as várias culturas da África, as várias culturas dentro do próprio Brasil. Temos as tribos indígenas, cada tribo com a sua cultura, o seu dialeto, os seus costumes, o seu local de viver, a sua cosmovisão, como eles enxergam o mundo. Então, nós precisamos, queridos, crescer a nossa visão missionária. Ser testemunha em São Bernardo, em São Paulo, Brasil e no mundo. Ser testemunha localmente e globalmente. Ser testemunha de maneira cultural e transcultural. Que Deus nos ajude a entendermos esse princípio da grande comissão, que é enfatizado nesses 5 textos que nós estudamos na noite de hoje. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. A ênfase aqui, evangelizar. Mateus 28, 18 a 20. A ênfase, discipular, formar. Lucas, capítulo 24, de 46 a 49, a ênfase aqui, equipar, capacitar, dar condições de fazer o trabalho de evangelizar e de discipular. E esse trabalho de equipar é um trabalho do Espírito Santo de Deus. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão revestidos, capacitados com o poder do Espírito e com os dons do Espírito, e produzirão o fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a amabilidade, bondade, paciência, o domínio próprio, a disciplina, fruto do Espírito Santo, que é o amor, que se manifesta dessa forma. Somos capacitados para produzir o fruto do Espírito. Somos capacitados para exercer os dons do Espírito. Somos capacitados com poder, energia do Espírito Santo que está em nós, que habita em nós. O João capítulo 20, versículo 21, assim disse Jesus: assim como o Pai me enviou, eu vos envio, eu vos envio. A ênfase aqui é enviar. Somos enviados por Cristo para evangelizar e discipular todos os povos da terra. E o Atos capítulo 1, versículo 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis então minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia e Samaria
e até os confins da terra. A ênfase, a abrangência regional, a abrangência local e global, a abrangência cultural e transcultural. Que Deus nos ajude a entendermos a grande comissão, que possamos rever, refletir, meditar nesses 5 textos importantes da palavra de Deus, que expressam os diferentes aspectos da grande comissão. E dessa forma, embasados pela palavra de Deus, capacitados pelo Espírito Santo, poderemos fazer aquela ação tríplice que o seminarista Denis nos falou a semana passada no Radar Missionário. Podemos ir e evangelizar, podemos orar, interceder e podemos contribuir para a obra do Senhor, cumprindo a grande comissão. É interessante notar, queridos, que essa grande comissão sempre foi dada por Cristo nos 5 pontos, naquele momento, como eu chamaria, as últimas palavras de Cristo antes de subir aos céus. E as últimas palavras de alguém sempre são palavras de extrema importância. E Cristo não fugiu à regra. Ele nos disse palavras de extrema importância nesses 5 textos, nos dando a grande ênfase da grande comissão. Que eu e você, que possamos, não só em março, mas a cada mês, a cada semana, a cada dia de cada ano, sermos homens e mulheres com uma visão local e global, com uma abrangência que vai da nossa cidade São Bernardo, simultaneamente no estado de São Paulo, no nosso país e em todos os povos espalhados na terra. E que possamos ter a ênfase tanto na nossa cultura como no sentido transcultural. Quantos e quantos que estão espalhados aqui no nosso Brasil e espalhados pelo mundo, com culturas diferentes, mas que precisam do amor e da graça de Deus. Que Deus nos capacite pelo Espírito Santo e nos ajude a sermos, então, crentes com visão global, participando ativamente da grande comissão. Evangelizar, discipular ou ensinar, equipar, enviar e a abrangência da grande comissão. Feche seus olhos, curve sua cabeça, nós vamos orar. Ó Pai, muito obrigado por esse culto com ênfase missionária. Obrigado por esse mês da Junta de Missões Mundiais, que nós, como batistas do Brasil, colocamos a ênfase da obra missionária. Ajude, ó Pai, a mim, a liderança da Igreja Batista Boas Novas e cada membro da nossa igreja, que cada um de nós tenhamos uma visão da grande comissão, e não apenas a visão, mas que possamos agir de acordo com essa grande comissão. Ajuda-nos a evangelizar, como tem o texto que nós temos estudado nessa campanha. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de moderação e de equilíbrio. Ajuda-nos, ó Pai, a com coragem evangelizar os nossos contatos do nosso dia a dia. Ajuda-nos a ensinar e a discipular a cada um que se achegue a Cristo e que possamos
permitir o Teu Espírito nos capacitar, nos enviar e que sejamos abrangentes, desde São Bernardo até os confins da terra, desde a ação local até uma ação global, desde uma ação dentro da nossa cultura até um trabalho transcultural em todas as culturas do nosso planeta. Que o Senhor nos abençoe, abençoe cada membro da nossa igreja, cada família da nossa igreja, que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos livre de todo mal, especialmente durante esse tempo que o Brasil e o mundo enfrenta essa pandemia. Que o Senhor, por graça e misericórdia, continue nos protegendo, nos livrando de todo mal, e mesmo nesses tempos difíceis, mas também que possamos entender tempo de oportunidades de pregar o Evangelho, oportunidade de fazer missões. E é no nome de Jesus que eu oro agradecido. Amém e amém. Louvado seja Deus por esse culto que estamos prestando e estamos também encerrando. Eu quero divulgar e quero incentivar você a participar das nossas reuniões semanais. Terça à noite, Mulheres em Oração. Quarta à noite, toda a igreja convidada para orar e estudar a palavra de Deus. E aos domingos, às 19 horas, o nosso culto de celebração ao Senhor Jesus, comunhão entre os irmãos e pregação do Evangelho. Tanto eu, pastor Ayrton, como o pastor Diego, estamos à disposição de toda a membresia da igreja, quer pelo celular, telefone, WhatsApp, e-mail, para aconselhar, orientar, iniciar um processo de discipulado. Estamos à disposição para servir a igreja. Uma necessidade, nós estamos aqui para ajudar e apoiar a membresia da nossa igreja. Vamos continuar orando pelos enfermos, orar pela Regina, o Alex, a mãe da Regina, a Regina que perdeu a sua tia durante essa semana. Que Deus conforte o coração dela e de todos os familiares. Vamos continuar orando pelos necessitados, de acordo ali do nosso grupo de WhatsApp. Orar também pela nossa cidade, o estado, o Brasil e o mundo. Mas não deixemos de nos lembrar e de nos incentivar uns aos outros com essas palavras. O Senhor, nosso Deus, é soberano e Ele está assentado num alto e sublime trono e Ele reina sobre todas as nações. E Ele está de maneira soberana, cuidando de todas as situações, em todos os lugares, em toda a terra. E que agora que o amor do Deus Pai, a graça e a paz de Jesus, que é o Deus Filho, a consolação, o conforto, o poder e a presença do Deus Espírito Santo esteja com cada um que está participando, com cada membro da nossa igreja e com todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, em todos os povos, em todas as culturas. Que Deus te abençoe. Boa semana. Amém. Aleluia. Amém.